Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. Inês Sousa Real, boa tarde e bem-vinda à antena do Observador. É também isto que o PAN vai defender, a convocação de eleições, ou admite outra solução? Antes de mais, muito boa tarde. O PAN, desde o primeiro momento, que tem procurado que não houvesse, de facto, esta crise política e que não fôssemos para um contexto de eleições, porque já percebemos que, claramente, os portugueses estão saturados não só desta instabilidade, como da insegurança até que lhes traz, face, sobretudo, até ao contexto internacional que estamos a viver. No entanto, e tendo em conta a insistência do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, com a moção de confiança, não vemos neste tempo outra alternativa, até porque o próprio Governo não se disponibilizou e não houve uma admissão por parte de Luís Montenegro para propor a Marcelo Rebelo de Sousa a formação de um novo governo, neste caso com uma nova liderança. Não sendo esse o caso, parece-nos claramente que o país foi empurrado para um ato eleitoral antecipado e que, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa terá que ter isso agora em consideração, mas também não o fazer de forma apressada, como temos estado aqui a assistir, a querer que o processo decorra o mais breve possível, até antecipando a data de 11 de maio, porque efetivamente preferiria a data de 18, Inês Sousa Real? Sem dúvida, até porque não nos podemos esquecer que neste momento há um restabelecimento da confiança junto dos cidadãos nas instituições públicas, não só naquilo que deve ser a importância de um Parlamento estável e um Parlamento que possa estar em condições de legislar para o país, mas também de um governo que de alguma forma não esteja contaminado por conflitos de interesses, como foi o caso da Lei dos Solos, ou agora esta suspeição e todo este conflito que também surgiu em torno da própria figura do Primeiro-Ministro. Há aqui um trabalho que é importante que seja feito, mas acima de tudo que seja feito com seriedade política e indo àquilo que diz respeito à vida das pessoas, porque antecipamos que vai ser, neste caso, uma campanha eleitoral muito feia, com um debate muito sujo e muito focado em ataques pessoais, mais do que naquilo que diz respeito à vida e à melhoria da qualidade de vida dos portugueses. A Inês Sousa Real apelou ontem, durante o debate do Estado da Nação, a entendimentos entre o Governo e os dois partidos da oposição, com mais deputados, PS e Chega, que evitassem a ida antecipada a eleições. Considera que este desfecho, a queda do Governo, é desproporcional face aos factos que são imputados a Luís Montenegro? Era possível o Governo manter-se em funções? Só uma nota, o nosso apelo era que PS e PSD, neste caso as duas bancadas do Parlamento, maiores da oposição, neste caso a nível parlamentar, que se entendessem não com o Chega, que não é uma força política do espectro democrático. Parece-nos que há aqui uma inevitabilidade, é que Luís Montenegro, com esta moção de confiança, procurou de alguma forma confundir aquilo que é, até do ponto de vista ideológico, uma confiança, um acompanhamento da agenda do Governo, e o PAN desde o primeiro momento que votou contra não só o programa do Governo, como também o próprio Orçamento de Estado, porque não nos identificamos com esta política de recuo, quer na proteção animal, quer os atentados ambientais que temos visto e assistido o Governo a legitimar e a autorizar, quer também em matérias, por exemplo, os direitos humanos, como é o caso dos jovens da comunidade LGBTI, com a retirada do guia das escolas. E, portanto, não se pode confundir aquilo que é uma moção de confiança que tem um âmbito muito mais amplo do que o caso do Primeiro-Ministro, com o que originou efetivamente esta crise política, que foi a conduta do Primeiro-Ministro, que é uma conduta que, mais do que se calhar ter sido pouco cautelosa, imprudente, como o próprio também já veio a referir, é uma conduta que está demasiado pejada de eventuais conflitos de interesses, uma eventual situação de falta de cumprimento do dever de exclusividade, entre outras dimensões. Ainda assim, defendia Inês Sousa Real que havia a possibilidade do Governo se manter em funções, pese embora estes factos que aqui enuncia. E que se fosse possível chegar a um entendimento que permitisse que o Governo continuasse em funções. O Governo, não necessariamente o Primeiro-Ministro. Ou seja, daí fazer esta distinção. Luís Montenegro colocou ontem muito abaixo aquela que teria de ser a fasquia de um dever de idoneidade, credibilidade,
seja ela ética ou legal, de um primeiro-ministro. Um primeiro-ministro tem que estar impoluto, tem que estar intocável do ponto de vista daquilo que é a confiança dos cidadãos, naquela que é a sua distância, não só dos interesses privados que possam existir, ou até mesmo de todo o processo legislativo. E aqui permitam-me um parênteses. O PAN não defende, muito pelo contrário, que as pessoas não tenham uma vida antes de irem para a política. É bom, é saudável que as pessoas que estão na política estejam de empréstimo, estejam de passagem, que tenham uma vida profissional ativa, seja ela bem ou mal sucedida, que venham das diferentes áreas da sociedade, desde a academia, do mundo empresarial, das tecnologias, da educação, entre tantas outras dimensões, mas aquilo que não pode acontecer é, num caso de um primeiro-ministro, não estar de facto distante de todo e qualquer conflito de interesses, o que claramente não aconteceu. E Luís Montenegro não conseguiu dissipar essa dúvida que existia no Parlamento, fechou-se aos jornalistas ao não permitir sequer perguntas ou esclarecimentos, e não foi nem com a moção de confiança apresentada ontem, nem vai ser com o ato eleitoral que vai tirar essas dúvidas. Mas havia aqui um outro caminho do ponto de vista constitucional. Luís Montenegro poderia ter pedido admissão para que efetivamente ficasse dissociado da atuação governativa todo e qualquer conflito de interesses e ter proposto que o PSD, como maior partido da oposição, pudesse efetivamente apresentar outra pessoa para liderar o país e para liderar o governo. Não o fez. E nosso entender mal, porque colocou os seus interesses ou salvaguarda dos seus interesses pessoais à frente, ou partidários à frente dos interesses do país, e com isto não estou a fazer qualquer tipo de julgamento ou de condenação em praça pública, mas claramente Luís Montenegro não retirou as dúvidas que persistem a este tempo, e com isso de facto vamos ter aqui um ato eleitoral não só antecipado e que era desnecessário, do qual ele é o único responsável, e daí ontem termos apelado inclusive que houvesse a suspensão dos trabalhos, porque poderia ter e deveria ter havido uma maior maturidade por parte do PS e do PSD, quer em relação a sentarmos-nos à mesa da Conferência de Líderes com os representantes do Governo e com todos os partidos para que a moção fosse retirada, para que se discutisse em que molde é que poderia ou não haver uma comissão parlamentar de inquérito, que também não fosse além daquilo que é um escrutínio quase oleodesco em torno daquilo que é esta novela do caso do Primeiro-Ministro, mas que efetivamente fosse um escrutínio sério para se perceber se houve ou não conflito de interesses, e efetivamente podermos sair deste impasse em que o país não ficasse prejudicado. Ou seja, defende que aquela hora devia ter sido usada de uma outra forma, com o recurso aos vários partidos e aos vários agentes políticos para tentar chegar a um entendimento. Sem dúvida, tendo consciência de que aqui são os maiores partidos, PS e PSD, que teriam um voto determinante, e que Pedro Nuno Santos e Montenegro deviam ter sentado de facto à mesa, mas sem prejuízo de defendermos que deveria ter havido esse diálogo, entendemos também que as demais forças políticas deveriam ter sido chamadas a sentar-se, da mesma maneira que em momentos tão críticos que o país já viveu, como foi o caso da Covid-19, em que na altura o Governo chamou todas as forças políticas a pronunciarem-se, a serem auscultadas, o mesmo deveria ter acontecido. Aquilo que não nos faz sentido é estarmos neste momento, a pouco mais de 3 anos, neste caso, desde que começámos com a instabilidade política e com a queda antecipada do governo de António Costa, a estarmos a ter o terceiro ato eleitoral. Isto está a atrasar reformas estruturais para o país. As pessoas lá em casa querem ter acesso à habitação, precisam de ter um Serviço Nacional de Saúde em que as horas e os tempos de espera das urgências não sejam aqueles que são conhecidos e que agudizam no verão ou em altura do Natal, inclusivamente em áreas tão fundamentais como a obstetrícia, a saúde mental, entre outras, ou até mesmo no caso dos desafios climáticos e da proteção animal, que são matérias que sistematicamente ficam para trás. Vamos olhar para esse ato eleitoral que vai chegar inevitavelmente, olhando também para aquilo que será o contexto que o PAN encontra, o contexto eleitoral que o PAN encontra. Teme que o partido possa ficar prejudicado com uma possível polarização deste ato que conduz a um voto útil, que possa prejudicar os partidos com menor representação parlamentar? Nós sabemos que existe aqui um descrédito na democracia que estes casos e casinhos nos trazem, que acima de tudo tememos que isto possa prejudicar aquilo que é a confiança dos cidadãos em instituições como a Assembleia da República, são órgãos de soberania do nosso país, que são pilares fundamentais da democracia. Depois, em termos daquilo que é a pluralidade democrática na Assembleia da República, eu recordo que nos últimos anos os portugueses têm optado por dar de facto uma visão mais plural da sociedade aqui no Parlamento, e a tendência de um voto útil nunca é saudável e pode
pode de facto afastar forças políticas do Parlamento, o que nunca será desejável. Por outro lado, também podemos olhar para esta circunstância como uma oportunidade de recuperarmos um grupo parlamentar. Lamentamos que seja à custa de uma crise política que vai afetar a vida dos portugueses, mas a verdade é que o PAN, mesmo tendo uma deputada única, tem sido o partido da oposição que de forma mais responsável tem conseguido fazer aprovar medidas aqui no Parlamento, independentemente dos governos que têm sucedido. Fomos o partido da oposição que o fizemos com o governo de António Costa e agora, inclusivamente, com o governo de Luís Montenegro. E é com essa meta que parte para estas eleições, eleger mais do que o atual deputado que o PAN tem na Assembleia da República? Para que possamos dar mais força aos valores que representamos aqui na Assembleia da República, é fundamental que os portugueses nos deem a oportunidade de termos um grupo parlamentar. Já ficou claro que os partidos do sistema, PS, PSD e Chega, que é também um partido do sistema e que quer também estar no sistema com todos os vícios que tantas vezes condena, não servem os interesses do país e não têm estado à altura da responsabilidade e do sentido de Estado que estes momentos exigiam e impunham. A verdade, Inês Sousa Real, é que as sondagens não estão a ajudar, não é? A última sondagem da Aximage, o PAN surge com uma intenção de voto inferior a 1%. Nas legislativas do ano passado teve 1,95%. É de alguma forma motivo de preocupação estes estudos de opinião? Os estudos de opinião são sempre de respeitar, mas valem o que valem. Aquilo que neste momento os portugueses têm a oportunidade é de voltar a dar ao PAN um grupo parlamentar como já o tivemos em 2019, tendo a consciência de que de facto temos sido uma força política responsável. Não faltámos ao país a quando da Covid-19 e da dissolução que ocorreu. Fomos precisamente uma das vozes que mais apelou que houvesse estabilidade política. Temos conseguido vitórias muito importantes no Parlamento que dizem respeito à vida das pessoas em diferentes áreas, desde a tarifa social, da energia. Aliás, este ano não haveria sequer verba para os apoios à proteção animal se não fosse pela mão do PAN. Conseguimos também as verbas e o apoio para as vítimas de violência doméstica para acederem à habitação. E assim sendo, como é que interpreta esta sondagem, tendo em conta tudo aquilo que está a anunciar e considera conquistas do PAN? Nós vivemos tempos muito complexos em que as pessoas estão, por um lado, desacreditadas da política, que sentem que as suas vidas não têm tido melhoras no seu dia-a-dia. O contexto internacional que também tem estado a dar crescimento a forças políticas antidemocráticas e populistas que se alimentam do ódio e da insatisfação das pessoas em relação a essa frustração que têm por não sentirem que a sua qualidade de vida melhora, tem sido, de facto, uma dificuldade para os partidos que, de forma séria e responsável, têm trabalhado em prol da democracia e do bem comum. Mas é evidente que nós partimos com esperança, com confiança naquilo que é o nosso trabalho. Eu recordo que há um ano e poucos dias ficámos a pouco mais de 400 votos de conseguirmos um deputado pelo Distrito do Porto. E por isso mesmo temos a oportunidade agora de, seja no Distrito de Lisboa, no Distrito do Porto, Setúbal, ou até mesmo através daquilo que é a importância de reforçarmos a nossa votação e representatividade em todo o país, de conseguirmos resgatar este grupo parlamentar. E já tem nomes para cabeças de lista, nomeadamente em Lisboa e no Porto. Inês Sousa Real será novamente cabeça de lista por Lisboa? Como é evidente, esse debate é um debate que será feito internamente, portanto, só em tempo oportuno iremos anunciar quem são os nossos candidatos e candidatas, e é evidente que está dependente da vontade do partido eu recandidatar-me ou não como líder e como porta-voz, mais uma vez, aqui pelo Distrito de Lisboa. Seja como for, o meu compromisso será sempre para que o partido cresça, para que o partido esteja mais forte, porque o PAN está às causas à Assembleia da República que mais nenhuma força política. Deixa-me só colocar-lhe uma questão, Inês Sousa Real, porque há pouco mencionou isso e é um facto que o PAN sempre teve negociações, tanto com o governo de António Costa como agora com o governo de Luís Montenegro. Aquilo que eu lhe pergunto é se, no caso de ganhar o Luís Montenegro as próximas eleições, se o PAN vai continuar a considerar legítimo esse governo com o Luís Montenegro e se vai continuar a negociar aquilo que forem as causas que são benéficas para o PAN. Quem legitima governos é o povo português e, como tal, nós temos que saber respeitar, com toda a nossa divergência e a nossa discordância da agenda de recuos deste governo, nós temos que respeitar aquilo que é a vontade popular. E o sítio certo para o fazermos é aqui no Parlamento, com as nossas iniciativas, com uma oposição construtiva e procurando introduzir aquilo que são melhorias, como foi o caso, por exemplo, do Orçamento de Estado, em que este governo tinha 0 euros para a proteção animal e foi graças ao PAN que conseguimos até a maior verba de sempre para a proteção animal. Portanto, admite, se a votação do PAN fizer a diferença, admite viabilizar um governo de Luís Montenegro, por exemplo?
Nós não nos identificamos com a tem sido a política do Luís Montenegro. Tem sido uma política de recuo muito grave no âmbito da proteção animal. Naquilo que diz respeito também, como é evidente, aos valores ambientais, ainda hoje saiu mais um despacho do Ministro do Ambiente em Condeixa Nova a permitir o abate de sobreiros e de milhares de árvores, precisamente para a construção de centrais fotovoltaicas. Portanto, dificilmente o PAN viabilizará qualquer governo do Luís Montenegro, tendo em conta a linha programática que o mesmo tem defendido. E tendo em conta a estabilidade política. O país. A estabilidade política terá que ser alcançada com o esforço conjunto de todas as forças políticas da Assembleia da República. Isso só se vai conseguir quando também não se der força a forças políticas antidemocráticas que ao longo deste ano mancharam a Assembleia da República com uma série de episódios que em nada dignificaram os trabalhos parlamentares, que vieram ofender deputadas, inclusivamente, que têm uma série de casos que não podem cair no esquecimento e que são muito graves, relacionados até com alegadas situações de pedofilia. Refere-se ao Chega. Neste caso, refiro-me ao Chega. É importante que os portugueses percebam que a confiança que depositaram nesta força política foi traída pelos próprios e que o Chega deve pedir desculpa, não só por ter manipulado a emoção das pessoas em relação à insatisfação que sentem na sua qualidade de vida, como têm agora uma oportunidade de dar poder às forças políticas mais pequenas que têm trabalhado efetivamente neste Parlamento e que têm contribuído para que, isso sim, a sua vida melhore, nomeadamente naquilo que são o acesso aos espaços sociais, à habitação, à saúde, até mesmo as melhorias do INEM. Foi precisamente pela mão do PAN que se conseguiu a garantia do reforço de 400 profissionais para o INEM. Não foi o Chega. O Chega faz muito show-off, mas depois não se traduzem em políticas concretas que melhorem a vida das pessoas. E estamos na altura de utilizar, sim, a emoção das pessoas para lhes dar esperança e não desesperança. Já é tempo de avançarmos e progredirmos na nossa sociedade, ao invés de andarmos a alimentar o ódio e a destruição da democracia que tanto devemos acarinhar. Fica clara essa mensagem. Já ultrapassámos o nosso tempo, mas gostava ainda de lhe perguntar de saída se está em cima da mesa a possibilidade do PAN firmar coligações pré-eleitorais. Neste momento, a nossa prioridade e a nossa preocupação é, de facto, trazer as pessoas de volta à participação cidadã, à votação, a não haver um descrédito nestas eleições. Toda e qualquer solução será, evidentemente, avaliada, que se for colocada em cima da mesa, e em particular no contexto depois pós-eleitoral. Haveremos de voltar, então, a falar. Pós-eleitoral significa, então, que descarte à partida a possibilidade de uma coligação antes das eleições, é isso? Neste momento não está nada em cima da mesa e a nossa preocupação é sim que as pessoas não percam, não se deixem levar pelo descrédito nas instituições e acima de tudo no Parlamento. O Parlamento é a casa representativa do povo, é a única ferramenta que as pessoas têm de poderem fazer valer as suas preocupações e a sua voz e por isso mesmo é importante que não desistam de participar neste próximo ato eleitoral. Inês Sousa Real, muito obrigado